Me chamou a atenção esse aqui. Por que os judeus ganham tanto dinheiro? Como acumulam tanto? Não sei se eu devo assistir esse vídeo, não. Então vamos lá. Bom, Alto pra cacete. os judeus são reconhecidos no mundo inteiro por terem muito patrimônio, né? Por terem acumulado muito dinheiro, mesmo depois de sucessivas perseguições, continuam figurando nos top bilionários da Forbes. Em qualquer país que você vai ser sempre algum sobrenome judeu, ou a pessoa que é um judeu reformado, né? Um judeu católico, que judeu recém-convertido. A gente tem até sobrenomes no Brasil ligados aos animais, etc., que são nomes que os judeus escolheram para facilitar a vida. E eu tava conversando com um amigo judeu meu, né? Perguntando se existe um ensinamento disso, né? Dentro das tradições judaicas, e o Sérgio, ele teve a gentileza de separar para mim o que ele acredita que sejam os ensinamentos judaicos ali que faz com que os judeus consigam acumular tanto dinheiro. Ou porque tem que levar em consideração também que tem uma parte da cultura dos caras relacionada a dinheiro que é realmente based, tá ligado? E se manter na lista. Nem, tipo assim, a gente sabe, usuário, que tem o lance da culpa ser das estrelas. Mas eles falam muito sobre prosperidade e as pessoas deveriam aprender sobre prosperidade, tá ligado? Essa parte eu acho que deveriam aprender. Dos homens mais ricos do mundo. A gente vai aqui falar um pouco sobre isso. Eu acho que algumas coisas já era esperado, mas tem outras coisas que são bem novidades aqui. Antes de mais nada, que é Sardinha Raiz, vai deixar o like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Queria só dizer pra vocês que aqui eu não tô focando nos ensinamentos religiosos, e nem dizendo que os judeus estão certos ou estão errados em algum tipo de religião. Eu sei que o Brasil é um país predominantemente cristão e eu tenho muito respeito pelas religiões de modo geral. Eu já fiz um vídeo bem semelhante, inclusive, com uns ensinamentos sobre dinheiro que estão na Bíblia. Esse vídeo, por um acaso, não agradou a maior parte das pessoas que viram o vídeo ali, porque ele tem a ver com a visão religiosa, né, do dinheiro, que nem sempre foi do jeito que a gente entende. Pois é, tem velho. alguns ensinamentos históricos. Vou deixar o vídeo aqui, mesmo sabendo que as pessoas não gostam muito dele. E vou conversar aqui sobre esses ensinamentos. A primeira questão que ele me diz que é fundamental é que a educação, acima de tudo, é uma valorização constante dos judeus. Então, a leitura, a discussão intelectual, esse debate, por exemplo, ele faz parte da cultura. As conversas, né, com argumentos e tudo, e um incentivo às profissões de alto retorno. Então, ele falou, quando você nasce em uma família judaica, é normal que sua família tente influenciar diretamente em que profissão você vai seguir. E não da maneira que as famílias brasileiras fazem ali. Ele falou que é uma coisa meio que você não tem opção. Ele estava contando, por exemplo, que ele nunca quis entrar no ramo financeiro. Que foi o pai dele que meio que decidiu por ele quando ele estava na adolescência. Ele me disse, isso aqui você pode reclamar, né? Dizer que está errado, certo? Mas eu tô contando o que ele me contou, tá? Ele é um homem de hoje, 65 anos, ele sabe o que tá falando da vida, né? Então, ele me disse que ele tinha um interesse na época em estudar advocacia, né? Ele era mais ligado às artes ali, então ele era meio perdido nesse sentido. E o pai dele disse para ele que ele deveria entrar na área de economia e depois entrar numa empresa do tio dele e ficar lá como estagiário. Ele disse que debateu durante um tempo, mas o pai dele colocou um limite claro, né? De que se ele fizesse qualquer outro curso que não fosse o que ele estava orientando, ele não tinha mais casa para morar. Nunca Foi confiar em basicamente governo. esse o ensinamento ali. Eu imagino que aqui vai ter um monte de comentários dizendo que isso não funciona e outras coisas do tipo, mas eu pedi para alguém que tem um exemplo real de vida e essa pessoa me disse que ela se sente feliz de ter escutado o conselho do pai, porque hoje em dia ele pinta as telas dele e vende as telas muito mais como um hobby, que ele entende que aquilo proporcionou uma qualidade de vida muito melhor para a família dele do que se ele tivesse tomado as decisões do jeito que ele quis, né? E ele disse que não acredita que seria um grande advogado também, porque ele é muito mais ligado, ele é mais introspectivo e ligado aos cálculos e aos números, né? Então ele acredita que o pai dele enxergou isso antes e guiou ele pro lugar certo. Segundo ponto é uma cultura... Ó, totalmente based. Totalmente based. Totalmente based. Se os pais guiassem melhor os seus filhos na hora de escolher uma profissão, acho que seria based, tá? de longo prazo. Ele Cultura de longo prazo. Eu tô totalmente de acordo. estava me Véio. explicando que os judeus enxergam algo reputacional muito além do ganhar dinheiro em determinado momento. Ele usou como exemplo o pai dele, né, que era um lojista ali, e o pai dele tinha uma questão de não repassar os preços quando o preço de alguma coisa aumentava em primeiro momento. Ele gostava de manter a reputação de ter um preço justo, né? Então muitas vezes o preço do insumo subia, ele ganhava em outros produtos ali e tomava prejuízo nesse produto durante um tempo específico e explicava para ele que era importante ter esse tipo de visão nos negócios de construir uma reputação. Então, num período de crise, alguma coisa, né? Quando você fornece crédito, quando você permite que a pessoa pegue alguma coisa para pagar depois e tal, essa pessoa costuma ficar mais leal. Ele me disse que ele aprendeu bastante sobre isso e disso aqui vem esse foco de acumular riqueza ao longo das gerações, né? De pensar no patrimônio, menos consumo e mais reinvestimento. Ele me disse, por exemplo, que o pai dele, já com 80 e poucos anos, comprou um monte de lotes ali numa região afastada e que hoje em dia essa região afastada, né, acabou integrando uma parte importante de São Paulo.
Paulo, e ele ganhou muito dinheiro com isso. Ele disse que ganhou mais dinheiro com isso do que com o próprio trabalho dele. Então, o patrimônio dele, né, e dos irmãos, veio de uma decisão do pai, quando o pai já tinha 80 e poucos anos, e o pai pediu pra não ser vendido. E esse fato deles não terem vendido naquele período, só quando ele já tava bem mais velho, que começou a incorporar prédio nessa região, fez eles ganharem bastante dinheiro. Eu achei muito impressionante, né, porque ele tem o mesmo pensamento também. Inclusive, ele é meu cliente, ele já estava pensando ali em investimentos que ele fez agora, que ele não gostaria de ver o retorno desse dinheiro ainda em vida, né? Ele me falou como é que a gente pode colocar esses investimentos em um ativo de longo prazo, que não sejam resgatáveis, né? Então ele tem uma preocupação muito grande ao ponto dele colocar tesouro renda a mais para mais Olha isso. Isso aí é doido, pô. Isso é top, pô. de 2060. Considerando a idade dele, é improvável que... Eu não diria que é improvável, ele é saudável, mas não é impossível, é improvável. Provável que ele vá ver esse retorno, mas ele tinha uma preocupação que os filhos dele conservassem esse patrimônio. Fez diversos investimentos aqui também na região de Goiás e tal. É um homem que tem uma mentalidade sempre de construção em longo prazo e muito menos curto prazista. Eu acho que na calma com o que ele fala e com o que ele explica sobre patrimônio, dinheiro e acumulação, me parece que isso vem realmente de gerações e gerações de pessoas fazendo escolhas. É foda, velho, foda. Muito top, muito top. Toda vez que eu tento conversar com meu pai sobre investir em algo, tudo dele, não, eu não confio nisso, eu não confio naquilo, eu não confio em comprar um apartamento, eu não confio nisso, confio naquilo. Foi um dos motivos de eu ter me distanciado um pouco tanto do meu pai quanto da minha mãe. É muita cultura de medo, de não arriscar, tá ligado? Escolhas de longo prazo e nunca de curto prazo, né? Desde que eu trabalho com ele, Não, ele moçado nunca não, moçado sacou não. nenhum centavo do dinheiro que ele fez dos investimentos aqui, continuou reinvestindo sempre e leva um estilo de vida muito mais humilde até que o meu, por exemplo, que tem um patrimônio muito menor que ele, assim. E olha que eu não sou perdulário, né? Eu sou uma pessoa que eu já não gasto muito. Ele gasta menos ainda. Gasta com coisas que interessam, sim, faz uma viagem no Natal sempre, né? Pra Israel com a família toda e tal. Tem algumas coisas específicas ali da cultura dele que ele opta por manter, né? O bar mitzvah dos netos ali, uma coisa que recebeu determinado investimento. Quando um menino judeu faz determinada idade, ele tem uma festa pra se tornar adulto, né? Se tornar homem. Então, isso é uma coisa específica. Terceiro aspecto, o aspecto de comunidade, né? Eu perguntei muito pra ele sobre isso, porque a gente diz que os judeus vivem, né? Meu pai confia no INSS, pô. Meu pai confia no INSS, ele confia que vai ter aposentadoria e tal, que não vai quebrar o governo, essas paradas, tá ligado? Microbolhas ali. Ele falou que isso é muito pesado mesmo e que dentro da empresa dele, por exemplo, só trabalham 30% de não-judeus. Olha que loucura, né? Então, é uma classificação não-judeus. Isso acaba fazendo muita diferença porque quando eles precisam colocar os filhos, né? Chegou a hora de estagiar, chegou a hora de entrar no mercado de trabalho, com 2 telefonemas ali, seu pai consegue te encaixar em alguma empresa de um amigo dele e a circulação de dinheiro dentro da comunidade, ela não é opcional, ela é quase que obrigatória, né? Você tem áreas dirigidas ali dentro dessas comunidades para falar o que você faz e para as pessoas poderem te contratar. E ele me disse que na época dele, que isso é uma mudança geracional que tem hoje, mas que na época dele era até mal visto você contratar pessoas não judias para fazer trabalhos na sua casa, para consertar alguma coisa e etc. Ora. Quem poderia imaginar? Então, isso garante uma prosperidade maior para aquela comunidade, né? Eu acho que os evangélicos no Brasil, né, os pentecostais, eles já têm essa cultura um pouco mais também, né? Estão começando a ter essa cultura de contratar mais evangélicos, de fazer programa de oração dentro das empresas. Eu acho que isso começou a acontecer mais e essas comunidades acabam se tornando mais prósperas mesmo. Você pega uma pessoa antes dela se converter, né? Não sei se você já viram esse fenômeno ali, mas tem uma pessoa que tá desempregada, dela se converte, arruma um emprego rapidinho, né? Já começa ali a conseguir alguns contatos profissionais, a mulher faz um curso de manicure dentro da igreja, negócio impressionante que acaba fortalecendo. Quando a gente age em torno de uma Alguém tem um comunidade, né? ponto. Eu falo isso pro pessoal da UVP, quando a gente age em torno de uma comunidade, a gente acaba beneficiando todo mundo que tá perto da gente. Lá na UVP, a gente tem uma área da comunidade dedicada somente a network ali, que é onde a galera fala o que faz, e os outros membros, né, como a gente tem uma comunidade de mais de 50 mil pessoas, os outros membros também podem contratar essas pessoas. A gente percebe que muita gente fecha muitos contratos ali. A gente tem advogados, por exemplo, que hoje em dia só atendem pessoas da comunidade, que eles conheceram ali dentro, né, pegaram empresas e começaram a cuidar. Isso é muito importante de fato, né? Fazer parte de grupos positivos é muito bom. Da mesma forma que fazer parte de grupos que o pessoal te leva pra problema te danifica, né? Fazer parte de grupos que as pessoas constroem juntas, ela te agrega, né? Se você faz parte de um grupo ali que todo mundo cheira cocaína, eventualmente você vai acabar se tornando Pera um aí, viciado em rapaz. cocaína. A maçonaria tá aí pra provar isso. A maçonaria tá aí há vários anos pra provar isso. Homens de saia reunidos em torno do bem maior. Eu gosto muito do uniformezinho da maçonaria. Eu sei que isso é errado falar, a pessoa da maçonaria fica brava comigo quando eu falo, mas as fotos do uniforme maçônico, ele é um pouco, as vestes são um pouco, vocês sabem que é isso também, pelo amor de Deus, né? Não, perdão aí. Cabalístico. Foi só uma piada. E o quarto item aqui é que existe uma educação financeira na prática, né? Os judeus têm um costume de ensinar crianças dinheiro, juros, negociação e risco, e tem livros inteiros dedicados a isso para os judeus ali. E é impressionante, né? Então existe uma cultura mesmo de ensinar sobre juros, o que faz com que os judeus tenham a maior parte dos bancos do mundo, porque naturalmente quando você aprende sobre juro composto desde cedo, melhora muito a vida, né? Você vê, aqui não entrou nada da religião em específico, né? Eu achei que tinha algum tipo de relação maior, mas não é muito religioso, nem biológico, né? Muito mais uma coisa de ensinamento mesmo. E o quinto item que ele me falou, que faz toda a diferença, Rapaz, mano, eu uso óculos assim já tem uns 6 anos, velho.
para os judeus serem tão fortes no sistema financeiro é que o histórico de perseguição dos judeus gerou um processo adaptativo. Então o que acontece? Como eles não podiam depender de uma terra específica, né? Eles começaram a desenvolver uma mobilidade econômica. Quando você pode depender da sua terra, quando você nunca foi expulso Cara, é foda. Talvez eu participasse da maçonaria pra saber qual que é a play que rola lá, tá ligado? do seu lugar, você confia que a terra é o ativo mais importante de todos. Foda que passar aí depois tem uns BO, né? É aquele ativo onde eu tenho que dedicar. No Brasil é assim, não é? A gente diz que ter uma terra é importante e você vai ver famílias que gerações e gerações transferiram essa terra. Agora, quando você imagina os judeus que eles foram expulsos de vários lugares, passaram a vida peregrinando, o povo judeu, não um judeu específico, tô falando que o povo judeu foi muito perseguido, você vai perceber que... Mas eu acho super legal o lance dos juros, velho. Eu acho muito legal o lance dos juros. Quando não chega, pode escravizar as pessoas baseado em juros, né? Aí a gente tem um problema. Eu acho que o planeta inteiro tem um problema. Mas os juros é legal, velho. Juros é o preço do dinheiro no tempo. Juros é a recompensa do cara que poupou, tá ligado? Importante. Eles não confiam no solo, né? Eles não confiam na garantia das paredes. Então, eles desenvolveram uma mobilidade econômica. E daí eles focam em negócios, tentam diversificar em mais países, não confiam em um país só. Loucura isso, né? Eles têm interesse genuíno em transformar parte do patrimônio em liquidez e deixar em bancos que historicamente foram protetivos para judeus, então paraísos fiscais, como Suíça, etc. Isso é muito mais comum. E olha que doideira. O Sérgio estava me falando que mesmo famílias com um patrimônio pequeno, muitas vezes, tem um patrimônio de 200, 300 mil reais, essas famílias costumam diversificar internacionalmente desde quando era abrir a conta por correspondência, você já tinha judeus com contas em mais de um país. Olha que loucura, né? Por quê? Porque é um trauma da guerra muito grande. Então, isso fez muita diferença. O sexto foi a forte presença em negócio de finanças por causa disso, né? Então, eles foram empurrados para essa área como comércio, crédito, porque eles eram proibidos de ter outras profissões na Europa medieval. Isso criou uma tradição de negociação, gestão de risco, intermediação financeira ou intermediação de negócios. O sétimo item, que faz todo o sentido, né? Cobrar juros é tirar tempo de um indivíduo? Sim, mas é justo. Mas é justo. É justo. Trabalho, tempo, dinheiro podem ser convertidos todos na mesma coisa. Trabalho é tempo é convertido em trabalho, que é convertido em dinheiro. Se você quer ter o dinheiro sem ter o tempo e sem ter o trabalho, você vai ter que pagar de alguma forma. Com o tempo futuro. E que fecha tudo isso é a valorização da família e da continuidade. Ele falou que como você é ensinado desde sempre que... E veja, não é tirar tempo do indivíduo, é trocar. O seu objetivo de vida é chegar na próxima geração, e chegar na próxima geração para um judeu é literalmente o seu poder de influência, a casa que você construiu, o patrimônio que você deixou, aquilo atingir outra geração, uma estrutura familiar forte, numa árvore genealógica onde você conhece o nome dos seus bisavôs e etc. Isso provoca em você um interesse genuíno de entrar como uma pessoa importante dentro dessa estrutura. Olha que loucura, né? O fato de você dizer para uma criança que ela tem um legado a deixar, né, e conhecer o legado dos antepassados, isso faz com que aquela pessoa olhe para aquele gráfico ali, para aquela história e pense, ok, eu faço parte de uma linha aqui que eu não quero. Inclusive, veja bem, é até um ponto que a gente deve levar em consideração. Se as pessoas realmente acreditarem nesse lance de que cobrar juros é tirar tempo de outra pessoa, pegar dinheiro emprestado sem pagar juros também é tirar tempo de outra pessoa. Porque aquela pessoa precisou de tempo para juntar aquele dinheiro, tá ligado? Piorar, né? Não quero ser o cara que foi amaldiçoado de certa forma, porque ele me disse que tanto pro bem quanto pro mal, você acaba entrando na árvore genealógica da sua família, né? Então lembranças de quem fez coisas erradas dentro da sua estrutura familiar também são constantemente utilizadas por judeus. Eu não sabia disso, mas imagina que você tem lá um avô que ele perdeu dinheiro na cachaça. Os judeus vão tentar lembrar daquilo com determinada frequência e contar essa história na tradição oral, né? Você tinha um tio que viciado em álcool, foi lá e torrou o dinheiro da família, e isso faz com que você não queira entrar na família como essa pessoa. Você sabe que você não vai ser esquecido. O fato de você saber que você não vai ser esquecido faz você andar mais na linha. Loucura, né? Eu acho que faz todo sentido. Quando você sabe que você vai entrar pra história de alguma maneira, pelo menos de um grupo familiar importante, você normalmente se comporta melhor. E aí ele diz que no Brasil, por exemplo, a gente começa do zero a cada nova geração, né? Eles começam sempre com 3 níveis, 4 níveis anteriores ali e um lembrete disso. Bom, pensa. Eu acho que a gente não começa exatamente do zero. Cara, depende da perspectiva. Por exemplo, tá, dizer que meus pais não me deram nada é foda. Eu ganhei dos meus pais, quando eu me mudei, uma geladeira. A minha cama que minha mãe me deu na minha adolescência eu trouxe. E um botijão de gás. Minha tia me deu uma TV pequena. Me deu talheres e copos. De resto, tudo foi o que trampei, corri atrás, montei o estúdio, blá, 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 blá. Então, assim, não, eu sei, geral, eu sei. O ponto que
eu tô querendo dizer aqui é o seguinte, que realmente tem esse lance da maior parte da civilização ocidental, por assim dizer, ou pelo menos boa parte dela, ter um lance de tipo, sai de casa e começa a te virar, tá ligado? Se vira aí, mano. Se vira aí, se vira aí. Você só herda as coisas dos seus pais 30 anos depois que você sai de casa, por exemplo, tá ligado? Foi isso que eu quis dizer. Mas no geral, a maior parte das pessoas meio que começam do zero ou perto do zero. Até porque a nossa civilização é bem pobre, tá ligado? Nosso país é bem pobre. Não tem muito o que herdar quando você sai de casa. Pensando nisso. Ou não tem muito, tipo assim, não... Ah, vou sair de casa, toma aqui, filho, 100 mil reais pra você começar. Porra, isso é extremamente raro, tá Isso ligado? aqui, eu acho que a gente tá no caminho certo dentro da UVP, né? O que a gente fala sobre legado, a gente fala sobre as tradições familiares, a gente estuda sobre Ou esse cara é muito bom em fazer AD do trampo dele, velho. como construir patrimônio, sobre como construir reputação. Então, nisso, e uma comunidade forte, eu acho que a gente tá num bom caminho. Eu quis trazer pra vocês uma das minhas principais inspirações. O Sérgio é meu amigo há muitos anos. Então, desde quando eu era adolescente, ele me aconselha e serviu muito bem sempre, né, com bons conselhos. Não dá pra aceitar todos, né, Sérgio? Ele reclama muito sobre o fato de eu não ter filhos. Então, nem todos a gente conseguiu aceitar ainda. Vou fazer meus meninos pra ele ficar feliz. Eu acho que é muito bacana. Eu fico muito feliz de poder estar guiando vocês pro caminho certo. Se você quiser, né, aprender o conhecimento técnico necessário pra Tá, vai você ser só AD criar agora? cultura, criar Caralho. tradição, pra você ter um network legal, não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Enfim, era isso aí. Galera, o link para o Investidor Sardinha vai estar embaixo na descrição. Vai lá, se inscreve e é nóis. Valeu.